Fala pessoal, fala seus lindos. Pessoal, vamos falar aí sobre o consignado privado, né? Afinal de contas, a medida provisória chegou no Congresso Nacional e, como todo mundo sabe, medida provisória ela deve ser votada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E ela está naquele trâmite onde é inserido as emendas constitucionais, ou seja, alterações no texto ou colocando algo a mais no texto, né? Que são as emendas constitucionais que os parlamentares podem fazer dentro desse texto, dentro dessa medida provisória. Lembrando, pessoal, muita gente tem dúvida sobre isso. A medida provisória, a partir do momento de sua publicação, ela já passa a ter força de lei, ou seja, o consignado privado já está valendo, ele já é uma realidade, tá? Porém, ele pode sofrer alterações no texto dessa medida provisória e sofrer alguma alteração ali quando ele passar pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né? Agora ele passa pelas comissões mistas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Como está na sua tela aí, você pode ver que ele já está como regime de urgência, tá? Então vamos falar algumas coisas sobre isso, vou detalhar algumas questões, algumas dúvidas, né? Muita gente me manda muita dúvida relacionada ao consignado privado lá no meu Instagram, estou tentando responder a todos e é até um pouco difícil responder algumas questões, principalmente porque a medida provisória ela vem com texto de alteração de lei regulamentando o consignado privado. Mas a questão da parte técnica do empréstimo consignado, ou seja, que taxa de juros que vai ser aplicada a cada operação, qual o valor que é liberado dentro de cada salário, todas essas questões vai ser de acordo com o roteiro operacional de cada banco, o qual a gente ainda não tem, o qual ainda não tem acesso. Afinal de contas, a liberação, o início das operações vai ser no dia 21, tá? No dia 21 vai ser liberado dentro do aplicativo para começar a solicitação do empréstimo consignado privado. Então, aí sim a gente vai conseguir ter acesso à taxa de juros de cada banco, roteiros operacionais e qual que vai ser o procedimento, tá? Porque até então o que a gente tem é a medida provisória alterando a lei antiga do empréstimo consignado, lembrando que o empréstimo consignado ele já existia, né? Já existia o empréstimo consignado desde que a empresa tivesse o convênio com o banco para ofertar o empréstimo consignado para o trabalhador e com uma taxa de juros mais alta. O que eles querem agora é fazer o empréstimo consignado privado sem o acesso da empresa, a empresa não vai precisar autorizar o desconto, né, fazer o repasse ali, porque vai ser tudo por meio do e-social, isso é uma facilidade para as pequenas empresas trabalhar ali com a questão do consignado privado, tá? A taxa de juros, muita gente pergunta, Davidson, qual vai ser a taxa de juros do consignado privado? Taxa de juros, o próprio ministro disse que vai trabalhar os bancos falaram, né, que vai trabalhar entre 2,5 e 2,8, tá? Então, abaixo de 3% ali deve ser o custo efetivo total da operação. Isso pode variar de trabalhador para trabalhador? Pode, tá? Os bancos podem alterar essa taxa de trabalhador para trabalhador, tá? Dependendo ali do tempo de carteira assinada, dependendo do que ele tem de saldo de FGTS para retenção do contrato. Inclusive, a gente tem dentro da medida provisória uma emenda constitucional querendo alterar essa questão, né? Porque atualmente a medida provisória trouxe que em caso do trabalhador perder o emprego, o banco ele pode pegar para liquidar o contrato 10% do saldo do FGTS e os 40% da multa rescisória, tá? Tem uma emenda constitucional aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu quero mostrar para vocês essa emenda constitucional. Deixa eu ver se eu já consigo abrir ela aqui para a gente dar uma olhada nela. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é essa aqui. Essa aqui, regulamentos, procedimentos administrativos operacionais, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, fixação do teto de juros. Não, essa aqui é a questão se eu não me engano, é o deputado federal Capitão Alberto Neto, que ele está querendo, deputado federal Capitão Alberto Neto, essa aqui ele trata, na verdade, a regulamentação de algo do crédito consignado do INSS, tá? Às vezes entra emendas constitucionais que não é relacionada a esse texto, né? Os parlamentares, eles sabem que o consignado privado, ele já é lei, que ele vai passar pela votação, que vai ser aprovado, então eles aproveitam para colocar algumas emendas constitucionais que não diz respeito ao texto em si, tá? Deixa eu abrir essa aqui agora, essa medida provisória altera das operações de crédito consignado, tal. Essa aqui é para inclusão de mês, tá? Microempreendedor individual. Essa aqui é muito interessante, que tá na tela aí para vocês, tá? Fica até o final desse vídeo que a gente vai falar
falar direitinho sobre essa medida provisória e também sobre essa questão aí das emendas, e depois eu vou responder algumas dúvidas que me mandaram lá no Instagram, tá? Se você não tem acesso ao meu Instagram, na descrição desse vídeo você acessa, tá? Essa aqui, olha só, essa aqui é interessante, tá? A justificativa dela é para a inclusão dos MEIs no crédito consignado, para ampliar o acesso ao crédito para um grupo crescente e essencial para a economia brasileira. Aqui não se trata do trabalhador do MEI, se trata da pessoa mesmo que é microempreendedor, tá? Muitos microempreendedores têm dificuldade de obter crédito devido à falta de vínculo formal de emprego. A medida permitirá que esse cidadão possam ter acesso às condições mais favoráveis de empréstimo, garantindo maior formalização de crescimento do seu pequeno negócio. Então, essa aqui é uma emenda constitucional, sala de comissão, deixa eu ver de quem que é essa emenda constitucional. Tá, não tá escrito aqui de quem que saiu, tá? Mas é uma emenda constitucional, ela tá dentro ali da medida provisória para ser votada, então essas emendas constitucionais vão ser votadas junto com o texto, tá? Na verdade, as comissões agora avaliam se a emenda constitucional ela faz parte do texto, se ela vai para votação ou não, tá? Então tem que passar pela comissão agora para ver se ela vai para votação ou não. Mas não seria essa que eu queria mostrar, ó, essa aqui, ó. Essa que está na sua tela aí, tá? Essa que está na sua tela que trata da questão do FGTS para quitação. Essa também é bem interessante. Deixa eu achar ela aqui novamente que eu me perdi aqui nela. Essa aqui, ó. Acrescentem, né? Eles querem que acrescenta aí o artigo, olha só, até 100% do saldo de sua conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o empregado poderá utilizar até 100%, né, do saldo da sua conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, em caso de quitação antecipada das operações de crédito consignado que trata esse artigo. Então, o que ele quer? Esse caso de utilizar 100% do seu saldo de FGTS, que você tem lá liberado, seria só para quitação antecipada, ou seja, você fez um empréstimo consignado e você viu que naquele momento ali você não está querendo pagar mais as parcelas e tem um saldo de FGTS para quitação. Sempre que você quita antecipado, o banco tem que te dar um desconto. Ele tem que descapitalizar a parcela, tirar os juros dela, porque os juros é referente aos meses que você parcelou. Se você não parcelou, você está antecipando, tem que ter essa descapitalização dessas parcelas, ou seja, um desconto significativo na quitação. Então, isso é bastante interessante. Ó. A proposta dessa emenda é ampliar a possibilidade do uso dos recursos do FGTS para uso como garantias das operações de crédito consignado. Uma outra bem interessante também é do deputado federal Capitão Alberto Neto. Ele colocou, deixa eu ver se é essa aqui, a presente emenda tem o objetivo de corrigir a atribuição indevida à competência da fixação do teto de juros consignado. Não é essa aqui ele está querendo tratar a questão do consignado lá, como eu falei, enfim. Ele colocou uma emenda constitucional onde ele fala sobre a abertura da venda do crédito consignado privado para os correspondentes bancários, que não está escrito no texto da medida provisória, né? Ele fala nos canais oficiais ali dos bancos, mas não cita especificamente os correspondentes bancários. Mas tendo em vista que o correspondente bancário e os bancos físicos, eles têm um vínculo para estar vendendo, eu acredito que sem ser nesse mês agora, primeiro dia 21, vai liberar dentro do E-Social, então vocês vão ter, você que é trabalhador, você que está inscrito no meu canal, você que me segue, você mesmo vai ter que fazer o seu acesso, fazer a sua solicitação de simulação, você que vai ter que entrar lá, colocar a documentação, fazer a análise ali do que é melhor para você, tá? Então vai ser só o próprio empregador dentro do aplicativo ali do E-Social que vai estar conseguindo solicitar a questão do empréstimo, tá? Então, solicitando ali essa questão do empréstimo, aí você vai conseguir ter em 24 horas, né? A partir do momento que você solicita, dentro da medida provisória, já está esse tempo de 24 horas, 24 horas os bancos vão disponibilizar para você todas as simulações dentro do aplicativo com taxa de juros e você vai avaliar qual que seria a melhor alternativa para você. Davis, qual que é o prazo? Tem muita gente falando sobre prazo, tem muita gente falando sobre limite,
falando sobre limite de 18 mil. O crédito consignado privado vai ser limitado em 18 mil reais. Na verdade, a medida provisória, ela não trata nenhum teto de valores, ela não trata referência a teto de juros, ela não tem nada disso, tá? Então, isso quem vai tratar é o banco dentro de cada análise, de acordo com aquele critério de elegibilidade, de análise que ele colocar dentro desse perfil desse público, tá? Então, cada banco pode ser que vai liberar um valor diferente. Eu olhei lá a simulação do banco X, tá parcelando só em 24 meses, mas o outro banco, ele tá parcelando para mim em 36, ele faz um parcelamento maior. Automaticamente, esse banco que faz um parcelamento maior, ele vai te liberar mais dinheiro. A tendência é ele te liberar mais dinheiro porque ele tá parcelando mais. Porque o limite de 35% do seu salário não vai poder ser ultrapassado com parcela. Então, todos os bancos vão trabalhar dentro daquela mesma linha de parcela, de 35% do seu salário. O que vai mudar, que vai alterar dentro desses valores são exatamente essas questões. São questões de análise ali de tempo de serviço, quanto tempo você tem de carteira assinada, qual que é o seu saldo lá de FGTS, porque 10% vai poder ser utilizado para retenção, tudo isso o banco vai conseguir ver dentro do e-social, ter acesso a essas informações exatamente para ele conseguir fazer uma análise e liberar essas propostas para vocês, tá? Então, pessoal, a partir do dia 21, como que vai ser feito? Só dentro do aplicativo. Dentro do aplicativo do e-social. Deilson, mas essa medida provisória lá, falta passar pela comissão mista, Câmara dos Deputados, Senado Federal, sim, ela falta tramitar, mas ela tem força de lei. A medida provisória já foi publicada no Diário Oficial, saiu do presidente da República, então agora ela vai ser votada. Pode ser que tenha alguma alteração? Pode ser sim, tá? Pode ter alteração. A partir do momento que passa ali pela Câmara dos Deputados, Senado Federal, como eu disse, pode ser colocadas emendas, alteração de texto, enfim. Então, o que pode acontecer? Pode melhorar? Pode melhorar. Pode ter algum limite, alguma trava no futuro? Pode ter também, tá? Isso já aconteceu em outros produtos do consignado. A gente teve o consignado do BPC Loas que foi liberado por meio de medida provisória. Depois eles reduziram a margem. Aí quem tinha 35% de margem ficou com 30%. Quem tinha pego o empréstimo ficou negativo. Então isso pode acontecer sim de ter alterações no futuro ali referente à medida provisória, tá? Então as emendas constitucionais estão sendo colocadas, algumas medidas interessantes, tá? Como essa do MEI, microempreendedor individual, ter acesso também ao consignado privado, tá? O texto ali, ele não é completo, então ele não fala como que seria isso, seria por meio do e-social, enfim, de repente faltou ali ser colocado essas informações, né, para ser votado de forma mais clara e ampla, mas a gente vai continuar trabalhando em cima dessa medida provisória, a gente vai continuar trazendo informação para vocês, tá? Tudo que você vê aí referente até o dia 21, que vai liberar no dia 21, quantidade de parcela, taxa de juros é isso, em torno de 2,5 até 3. Se você quiser fazer uma simulação, Davidson, eu queria fazer uma simulação só para me ter uma ideia ali de quanto que vai liberar. Entra na calculadora do Bacen, joga no Google aí, calculadora Bacen, lá tem um campo onde você coloca o valor da parcela, você coloca a taxa de juros e vai calcular para você o valor que liberaria referente àquela taxa de juros. Coloca o prazo de 24 meses, tá? Não coloca o prazo muito longo, não. Coloca de 24 para você ter uma ideia de quanto que liberaria em 24. Porque, afinal de contas, o que você tem que pensar, trabalhador? O consignado, ele às vezes te parcela em muitos meses. Porém, você não pode esquecer que a parcela é mensal, tá? A taxa de juros é cobrada mensalmente. Então, quanto mais meses, mais taxa de juros você paga dentro do seu crédito consignado, tá? Pessoal, medida provisória já chegou lá na comissão mista, vai agora para a Câmara dos Deputados, depois Senado Federal. A gente espera que seja aprovada, a gente espera que seja colocada emendas constitucionais que realmente visa beneficiar o trabalhador. A gente vai continuar trazendo informações para você. Qualquer dúvida que você tiver, nosso Instagram aí tá na descrição desse vídeo. Fica à vontade para ir lá para o meu Instagram. Se quiser comentar aí também, fique à vontade, tá? Uma semana abençoada para vocês. Que Deus ilumine o caminho.